O que fica não é dor, o que fica é cicatriz. E a pergunta é, por que Deus não fez apagar a cicatriz? Porque o princípio de Deus é, eu te curo e deixo a cicatriz, não para causar dor, mas para gerar testemunho. Agora você pode tocar naquele assunto, não dói mais. Agora você pode falar sobre o meu passado, não me fere mais, porque cicatrizou. Mas existe, as marcas existem para quem vê, poder dizer, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Aguente firme e não ceda. Hoje eu queria pensar com você sobre a tentação de Jesus, o momento que Jesus foi tentado. Mas antes, permita-me contar uma ilustração que eu li esses dias e fez muito sentido. Essa ilustração diz que existia um vendedor que ele tinha que se encontrar com um cliente, e era muito importante essa reunião, porque ele ia fechar um negócio muito grande, e essa reunião colocava em jogo o seu trabalho. E diz que esse vendedor então foi no endereço proposto pelo cliente, e chegou lá, não tinha vaga para estacionar o carro. Ele começou a dar uma volta no quarteirão procurando vaga, não encontrou, deu mais uma, não encontrou, e assim foi, alguns minutos, ele procurando uma vaga para estacionar e não tinha vaga. E de repente ele vendo que as horas já estavam se aproximando do horário marcado, ele preocupado porque aquela reunião era de muita importância, ele viu um lugar proibido, uma vaga que era proibido estacionar, ele largou o carro lá mesmo, mas ele deixou um bilhete no para-brisa, porque ele sabia que o guarda iria até o carro ver o que estava acontecendo. E nesse bilhete ele escreveu dizendo assim, seu guarda, eu já dei 20 voltas no quarteirão e eu não encontrei vaga. Eu preciso ir para uma reunião muito importante, e essa reunião, o meu trabalho, o meu emprego depende dessa reunião. Se eu não for nessa reunião, eu fico desempregado. E aí esse vendedor colocou um versículo no final do bilhete dizendo, perdoai as nossas dívidas. Passou algum tempo, o guarda se aproximou do carro, viu que de fato o carro estava em uma vaga proibida, e o guarda viu que tinha um bilhete no para-brisa. O guarda leu o bilhete, o guarda puxou o talãozinho da notificação, da multa, preencheu, colocou no para-brisa, e o guarda escreveu também um bilhete para deixar lá para o vendedor. E o guarda escreveu assim, meu amigo, você está reclamando que deu 20 voltas no quarteirão e não encontrou vaga. Eu estou 20 anos dando volta nesse quarteirão, e se eu não te multar, quem perde o emprego sou eu. E o guarda deixou outro versículo embaixo, não nos deixe cair em tentação. Resumo, a tentação é uma coisa que você não vai buscar, ela vem até você nos momentos que você está em pressão, na impaciência, nas dificuldades, passando por tribulação. Tentação vem para todo mundo, diga, tentação vem para todo mundo. E o que é tentação? Tentação é o esforço do diabo para tentar te persuadir, te seduzir, te induzir a você a fazer o contrário da vontade de Deus. Como eu disse, a tentação não escolhe cor, não escolhe credo, não escolhe tempo de igreja, não escolhe classe social. A tentação ela vem para todo mundo. Pastor, é pecado ser tentado? Claro que não. Jesus foi tentado e nós vamos falar sobre isso. Então, o que é pecado? Pecado é que quando a tentação chega, é quando você cede. É quando o diabo abre a porta e você diz, eu vou entrar. É quando o diabo coloca a isca, você diz, eu vou comer. É quando no meio da pressão você tenta relativizar algo errado, dizendo assim, mas, entretanto, dizendo que não tinha outra alternativa a não ser fazer aquilo, que viesse a transgredir um princípio, quebrar uma lei. Então presta atenção, em toda lei quebrada, ela foi precedida por uma tentação exposta. O diabo primeiro ele expõe a tentação para depois te levar a quebrar uma lei, seja ela de Deus, seja ela uma lei do homem, mas a tentação existe, ela é real, ela está aí. E a tentação é a escolha entre o bem e o mal. A tentação é a escolha entre o bem e o mal. Todos são tentados e todos têm o direito de dizer sim ou não.
É o famoso livre-arbítrio. Nós não somos uma máquina, nós não fomos programados. O pecado não nos programou ao ponto de a gente não ter consciência e nem domínio sobre isso. Nós não somos um controle de televisão que depende de um estímulo para poder reagir, não. Nós somos seres que dotamos de inteligência. Ainda mais nós que somos salvos, estamos na presença de Deus, que tem discernimento, até onde a gente pode ir. Então a tentação vem para todo mundo, mas a tentação é opcional. Pecado não é ser tentado. Pecado é quando você aceita a tentação e cai. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa introdução para te dar uma dica. Quando vir a tentação, procure ajuda. Quando vir tentação, procure um conselheiro. Quando vir tentação, ore. Quando vir a tentação, converse com alguém. Porque é melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. Geralmente quem confessa pecado é porque não confessou a tentação lá atrás. Então, a tentação faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. E a tentação de Jesus é um modelo de como o diabo nos tenta. A tentação de Jesus é um modelo de como o diabo nos tenta. Quando a gente olha para essa passagem, a gente às vezes faz uma interpretação errada. A gente pensa que Jesus, ele foi tentado somente um dia. Porque a Bíblia diz, ao fim desses dias teve fome. E aí começa todo o enredo, toda a conversa do diabo com ele. Mas quando você vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 2, Lucas vai dizer assim: durante 40 dias, quantos dias? Foi tentado pelo diabo. Então a tentação de Jesus, ela não é sazonal ali. Desde quando Jesus colocou o pé no deserto, o diabo está tentando ele até o último dia. No último dia tem um ápice de ataque. O diabo vem com tudo para tentar fazer com que Jesus viesse a se entregar aos 45 do segundo tempo. Mas Lucas está dizendo que durante 40 dias, Jesus estava sendo tentado. Se a tentação de Jesus é um modelo para nós, como o diabo nos tenta, então daqui fica a primeira dica. A tentação não tira as férias. A tentação, ela não escolhe horário, ela não escolhe dia. Hoje é feriado, eu não vou aparecer. Não. Talvez alguém pode pensar, hoje é domingo, eu não vou ser tão tentado assim. Nós somos tentados aqui, nós somos tentados aqui, nós somos tentados aqui, nós somos tentados de várias formas. A tentação é constante. Por isso que a Bíblia diz: sejam sóbrios e vigilantes, orai sem cessar, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Esse dia de mal também é o dia da tentação. Então a Bíblia, ela diz que nós precisamos estar todo dia prontos, revestidos. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele está no nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar, procurando uma oportunidade. Então a tentação, irmão, ela não é sazonal. A tentação não tira férias. O diabo não pega feriado prolongado. Se você não vigiar, você pode ceder na segunda, você pode ceder na terça, você pode ceder em um culto de domingo através do pensamento. Se você não vigiar, você pode ceder em qualquer momento, em qualquer ambiente. Por mais que seja um ambiente que potencialize o contrário, a Bíblia diz: vigiai para que não entrai em tentação. Orai e vigiai. Diga assim: o diabo não tira férias. Por isso a gente não pode baixar a guarda. Isso me faz lembrar outra historinha. Um dia um pastor, 1 ano, trabalhando na igreja, servindo a igreja. Já tinha muito tempo que ele não tirava férias. O pastor disse assim: esse ano eu vou tirar uma férias. Eu vou lá para o litoral, era um pastor de interior, eu vou lá para o litoral ter um tempo de descanso. E eu não quero ver ninguém, não quero ver ovelha, não vou desligar o WhatsApp, não quero falar sobre igreja, eu quero descansar. E disse que esse pastor foi, tirou férias e foi para o litoral. E diz a história que ele está andando na praia assim, começo de férias, apareceu um crente, e adivinha, e da igreja dele. Quando ele viu o crente, ele falou: misericórdia. O crente se aproximou dele, o irmão da igreja se aproximou dele: pastor, o senhor por aqui? E aí o pastor, com aquela cara de paisagem, dizendo: rapaz, você por aqui? Pastor, estou aqui curtindo as férias na casa da minha família. E o senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Aí o pastor falou:
Cara, eu tirei um tempo de descanso, eu tirei férias. Aí o irmão, aquele irmão bem religioso, já se escandalizou. Pastor, o senhor tirou férias? Sim, irmão, tirei férias. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Pastor, o diabo não tira férias. O diabo não tira férias. Aí o pastor olhou para ele e falou: tô vendo, ele te mandou aqui para acabar com a minha. Esse irmão estava certo somente em um requisito: o diabo não tira férias. O mundo espiritual não descansa. O inimigo da nossa alma sempre está no nosso derredor. E se você olhar esse texto, você vai ver que nos 40 dias o diabo está tentando fazer com que Jesus ceda, com que Jesus caia. E quando chegou no último dia, a Bíblia diz: no fim desses dias, Jesus teve fome. Jesus teve o quê? Teve o quê? Fome. E o diabo então, ele vai se aproximar. A Bíblia diz: o tentador aproximou-se dele e disse. Por que se aproximou? Porque o diabo está ali por perto, olhando todo o movimento de Jesus. E quando a Bíblia diz que chega no último dia, Jesus tem fome, a Bíblia está dizendo que Jesus chegou no limite do seu sacrifício, no limite do seu jejum, no limite da sua entrega, chegou no ápice da sua vulnerabilidade. O diabo viu isso e diz a Bíblia que o diabo então se aproxima. E o diabo chega para Jesus, e o diabo vai começar a tentar Jesus no primeiro campo de sua vida. E qual é a primeira área que o diabo vai tentar seduzir Jesus? É na área da necessidade. Diga: necessidade. O diabo chegou para Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. A gente lê isso de uma forma superficial, parece uma coisa muito filosófica, mas aqui é uma guerra, irmão. Porque o diabo está querendo colocar crise no relacionamento do filho com o pai. Porque ele começa dizendo assim: se tu és. Isso soa como dúvida. Porque o diabo está começando com uma dúvida? Porque o diabo sabe que lá no batismo, antes do deserto, Deus apareceu e disse: tu és o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Logo em seguida Jesus vai para o deserto e chega nesse momento de necessidade extrema. O diabo aparece e diz assim: mas tu não é filho? Mas tu não é crente? Mas tu não vai na lagoinha? Mas tu não entregou tua vida para Jesus? Mas tu não é lavado pelo sangue do Cordeiro? Por que dessa necessidade? Por que dessa escassez? Por que dessa crise? Por que dessa enfermidade? Irmão, o que está acontecendo aqui é uma guerra psicológica, é uma pressão psicológica. O que o diabo está querendo fazer é usar a necessidade do corpo para gerar uma crise espiritual em Jesus, levar Jesus a pensar assim: sabe de uma coisa? Se eu fosse filho, eu não estaria nessa situação. Se eu fosse filho, eu não estaria sofrendo. Se Deus fosse meu pai de fato, eu não estaria aqui com as portas fechadas. Sabe de uma coisa? Eu vou dar meu jeito, eu vou resolver da minha maneira. A estratégia do diabo aqui é dizer para Jesus: filho não sofre. A estratégia do diabo aqui é a mesma que ele tem muitas vezes na nossa vida. Quando nós estamos passando por problema: tu vai continuar indo para a igreja? Tu é crente mesmo? Será que Deus te ama mesmo? Da onde surgem esses pensamentos, irmão? Alguns lá no inconsciente, outros um pouco mais latente na consciência, mas sempre vem aquele apontamento do inferno no dia de dificuldade. Será que está valendo a pena servir a Deus? Será que está valendo a pena você ser dizimista, você ser ofertante, você crê no que a Bíblia está escrito? Olha a tua vida, tu não é filho. E começa a vir a dúvida. Então qual é o primeiro campo de tentação? É a partir da necessidade. E detalhe, o diabo não está dizendo: faça nascer aqui uma fonte de água e mata a tua sede. Não, por quê? Porque o diabo sabe qual é a necessidade de Jesus. A Bíblia diz: teve fome. E o que o diabo então trabalha? Através daquilo que a necessidade de Jesus precisa. Aquilo que Jesus precisa: pão. E ele vai tentar trazer essa guerra de identidade, dizendo: se tu é filho, se tu é filho, se tu é filho, se tu é filho, se tu é filho. É a famosa teologia, aquela teologia do inferno que diz: se tu está com problema, tu não tem Deus. E se tu está sem problema, tu tem Deus. Se tu tem dinheiro, tu tem Deus. Se tu está passando por crise, Deus te abandonou. Essa teologia não é nova, isso vem lá do tempo do diabo. É o diabo dizendo que a prova de você ser amado é pelo que você tem e não pelo que você é.
Então você precisa transformar a pedra em pão, para você ter certeza de que de que Deus é o teu Pai, de que você é amado. Tira a crise, tira a dificuldade. Então agora sim você é crente. Aí a gente entra em um conflito com a Bíblia. Se a gente crê nessa verdade, nessa mentira do diabo como uma verdade de Deus, a gente entra em crise com a Bíblia. Por quê? Porque Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte fruto na vinde, ainda que os produtos do campo mintam, ainda que os bois e as vacas sejam levadas do curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se isso for uma verdade, a gente entra em um conflito com Paulo, com o que Paulo disse: sei o que é ter fartura, sei o que é ter escassez, sei o que é viver com saúde, sei o que é viver com enfermidade, sei o que é ter tudo e também sei o que é ter nada. Mas em todas estas coisas, ou melhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo está dizendo para Jesus: olha, tu tem uma necessidade, então deixa eu jogar uma dúvida aqui. Se tu te fosse filho, você não estaria nessa situação. Irmão, Deus te trouxe essa noite aqui para dizer para você que não importa o vale que você esteja vivendo, não importa a crise que você esteja vivendo, aquilo que Deus falou a teu respeito lá atrás não é alterado aqui diante das circunstâncias. Quando o diabo está aqui no ouvido de Jesus, Jesus chega para o diabo: ei, para, porque está escrito: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora presta atenção que Jesus está dizendo: nem só do pão. Que Jesus está dizendo: cara, presta atenção, o pão é importante, é necessário, mas o homem não vive só disso. Resumindo, ele está dizendo para o diabo: o homem não vive só de momentos bons, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Você tem que voltar pelo menos um capítulo antes. Jesus lá nas águas batismais, quando João Batista traz ele para cima, o céu se abre, a voz de Deus vem sobre o filho e diz: tu és o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E diz a Bíblia que em seguida o Espírito levou Jesus para o deserto. Agora presta atenção, Jesus ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo e cheio de uma palavra de afeição da parte de Deus. Quando Jesus chega no deserto, ele está tomado pelo Espírito e está embaixo de uma palavra. Aí o diabo está dizendo assim: ei, faça da sua necessidade um motivo de você não acreditar naquilo que você é. Faça da sua necessidade um motivo de você não crer naquilo que o Pai disse que você é. Aí Jesus disse: você não está entendendo. O filho não vive só de momentos bons, mas o filho vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. A necessidade que você vive não altera o que Deus falou ao teu respeito. Você é filho, irmão. Então não dê ouvido para o diabo, porque o tentador ele vai chegar no dia da sua maior necessidade e vai dizer para você: abandona a fé, larga a igreja, para com esse negócio de culto, olha a tua vida. Quantas pessoas a gente conhece que se precipitaram na pressão, na prova, na dificuldade, colocaram em xeque o amor de Deus. Mas por quê? Porque o tentador, ele sempre vem tentar através de uma necessidade. O que Deus quer nos ensinar nesses dias é que a igreja venha caminhar não por necessidade, mas por propósito, irmão. Nós não estamos caminhando pelo pão da terra, nós estamos caminhando pelo pão que desceu do céu. Deus pode fazer, e se Ele não fazer, continua sendo Deus. A gente vai passando pela prova dando glória a Deus, sim ou não, irmão? Porque o deserto é só para provar se nós o amamos ou não. O deserto é somente para provar se nós temos um relacionamento por interesse ou não. Jesus disse: quem me ama, obedece a minha palavra. Quem me ama, me adora em espírito e em verdade. Não importa se você está no vale, você sabe que Ele está contigo. Não importa se você está passando dias difíceis, mas você não abandona a fé, você não negocia princípios. É como Jó.
A mulher está dizendo: amaldiçoa e morre, amaldiçoa e morre, amaldiçoa e morre, amaldiçoa e morre, amaldiçoa e morre. Se Deus fosse contigo, tu não estaria nessa situação. E ele disse: você fala como uma louca. A gente recebeu o bem e nós aceitamos. Agora eu estou passando por provação, eu não vou aceitar. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do meu Senhor. Ainda não que a ceda! figueira não floresça, não ceda! E não haja fruto na vida, levante sua mão e declare isso. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Escute, olha para mim. Guarda isso que eu vou te falar. No dia da tua maior necessidade, vai ser o dia que a tentação baterá na sua porta, para tentar gerar um conflito de relacionamento entre você e Deus. E é nessa hora que você vai ter que lembrar dessa palavra, que não é só de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Escute, qual é a maior necessidade de Jesus no deserto, no último dia do seu jejum? Fome. Diga fome. Quem tem fome precisa do quê? Precisa do quê, irmãos? Comida, pão, pão, diga pão. Diga, a necessidade de Jesus é pão. No final desse texto que nós lemos, essa história termina assim: os anjos vieram e o serviram. Presta atenção. Os anjos vieram e o serviram. O que Jesus precisa? Pão. Em que área o diabo está trabalhando na necessidade? Dizendo: pega essa pedra, transforma em pão. Qual é o problema aqui? Que Jesus, fazendo isso, ele não está confiando na provisão de Deus. Ele está dizendo: eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Mas a Bíblia diz que ele resistiu, que ele não cedeu. Jesus tinha uma necessidade, era real. O diabo sabia, mas Deus também sabia. Qual é a necessidade de Jesus? É pão. O diabo sabe, e Deus também. Quando Jesus vence aqui na terra, diz a Bíblia que os anjos desceram e começaram a servi-lo. Agora aqui para nós, só para nós, para ninguém ficar sabendo na internet, aqui baixinho. Ele está no deserto, o diabo está dizendo: transforma a pedra em pão, porque não tem pão. A Bíblia diz que os anjos desceram e o serviram. Serviram o quê? De onde veio esse pão? Você não precisa se vender, você não precisa se precipitar, você não precisa ceder. Aguente firme, aleluia, que Deus sabe da tua necessidade. Ele vai abrir o céu, vai te honrar, vai preparar uma mesa perante os teus inimigos. Mas pelo amor de Deus, não caia na lorota do diabo. Não transforme pedras em pães, porque Deus, Ele vai enviar tudo aquilo que você precisa na hora certa. Na hora certa, mas não ceda. O problema, irmão, que na hora da pressão, na hora da necessidade, a tentação vem. A gente diz: meu Deus, mas eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se vou conseguir. Leia a Bíblia. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, depois que o diabo saiu, Deus já enviou anjos para servir Jesus, porque Jesus está no limite. Jesus está dizendo não para o diabo e sim para Deus. Tu acha que Deus não vai honrar uma pessoa dessa? Tu acha que se você aguentar firme, meu irmão, tu acha que Deus não vai te honrar? Tu acha que você, se você permanecer inabalável na esperança que há em ti, tu acha que Deus não vai te honrar? Deus não deve nada para ninguém, aleluia. Deus, talvez ele não vai impedir de você passar pela prova, mas Deus não vai deixar você morrer lá. Deus não vai deixar você morrer lá. Diga para essa pessoa que está do seu lado: aguenta firme. Já já os anjos chegam. Quando o diabo viu que Jesus não cedeu no campo da necessidade, o diabo vai tentar a sua segunda cartada em outra área de Jesus, em outra área da vida de Jesus. Diz a Bíblia: então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. Diga, a parte mais alta do templo. E lhe disse: se você é o Filho de Deus, presta atenção aqui, irmão, por favor, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles
o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Primeira área da tentação de Jesus é a necessidade. Agora o diabo vai tentar Jesus através da imprudência. Diga imprudência. Diga alto, imprudência. Imprudência é uma ação precipitada. O diabo está dizendo para Jesus na primeira tentativa: se tu é filho, tu não pode sofrer. Na segunda tentativa: se tu é filho, faça de qualquer forma que Deus sempre vai dar uma resposta. Se tu é filho, faça de qualquer maneira que o Pai vai estar lá garantindo. Se tu é filho, se apoie na graça, na misericórdia e viva de uma forma irresponsável. Se tu é filho, não precisa de Deus confirmar, se lança. Se tu é filho, Ele vai dar um jeito. E aí é onde o diabo ganha muita gente, na tentação da imprudência. Eu vou fazer. Cara, mas Deus confirmou? Não, mas eu vou fazer mesmo assim. Mas se der errado? Não, se der errado, Deus vai estar lá. Eu vou viver de qualquer forma. Mas como assim? Não, porque aos 45 do segundo sempre dá tempo. A tentação que o diabo colocou sobre a vida de Jesus lá atrás é a mesma que ele coloca sobre a vida de muita gente hoje. É a famosa falta de responsabilidade, de compromisso com as coisas de Deus. Pessoas que vira e mexe estão se jogando e dizendo para Deus: Deus, se vira aí porque eu me meti numa confusão aqui. Olha para mim. Deus é amor, sim ou não? Deus é graça, sim ou não? Mas o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus da misericórdia é o Deus da justiça. O problema é que às vezes a gente ouve tanto sobre o Deus de graça que a gente esquece do Deus de justiça. Você lembra da parábola do filho pródigo? Você lembra da parábola das 100 ovelhas que uma se perdeu? É o mesmo Deus para as duas parábolas, mas o mesmo Deus agindo diferente. Por que a 100ª ovelha que se perde, Deus vai atrás, e o filho pródigo que sai de casa, o pai não vai atrás? Porque para um há uma graça, há uma misericórdia indo buscar a ovelha. A palavra ovelha ali é cordeiro. O cordeiro é animal pequeno, filhote. Não sabe o que está fazendo, se extraviou. Tempo da ignorância. A Bíblia diz que Deus leva em consideração o tempo da ignorância, o perdão, a misericórdia, a graça, não a justiça. Tudo isso se manifesta no tempo da ignorância. Então vai lá, pega o cordeiro e leva para casa. Esse é o Deus de graça, de misericórdia, para aqueles que estão na fase da inocência, que não foi revelado eles ainda princípios, que ainda não ficou claro o que Deus tem e Deus quer na vida deles. Para esses Deus vai atrás. Agora, filho pródigo, adulto, conhece o pai, conhece a casa, sabe que tem direito, pede a metade do bem e diz: estou indo embora. E você não encontra o Deus dizendo: não faz isso, não vai embora. Você não encontra Deus correndo atrás dizendo: volta aqui. O filho vai embora, quebra a cara, se arrebenta, e o pai continua na casa. Por quê? Porque é o mesmo Deus de uma dinâmica diferente. Porque escute, irmão, quanto mais dado, mais é cobrado. Para um que não tem ainda maturidade, conhecimento, a graça se manifesta, a misericórdia se manifesta, Deus insiste, Deus vai atrás. Agora, para outros que já tem idade para tomar vergonha, ser responsáveis, não dá mais para ficar se precipitando. É por isso que Deus às vezes permite, Deus entrega, Deus larga. É mais ou menos assim: se tu não aprende dentro de casa, tu vai aprender do lado de fora. A gente precisa entender que as tentações, elas provocam em nós um sentimento de imprudência. Faça, ele vai dar um jeito. Porque Saul perdeu o trono, irmão. Saul perdeu o trono porque ele foi imprudente. Sabe o que Saul pensou, Salles? Ou Silas, sabe o que Saul pensou? Eu vou fazer o que eu não podia fazer. Eu vou fazer o que eu sei que não pode fazer. Mas eu sou filho, eu sou rei, fui escolhido. Deus vai dar um jeito. Eu vou me precipitar, eu vou me jogar, e Deus vai enviar um anjo. Alguma coisa Deus vai fazer. Sabe o que a Bíblia diz? Que Saul foi, ele sacrificou no lugar do profeta Samuel. Ele não podia fazer isso, isso era contra a palavra, contra a lei. E diz a Bíblia que ele fez
E a Bíblia diz que Deus tirou ele do trono e o Espírito de Deus saiu da presença dele por conta da sua imprudência, por conta da sua falta de responsabilidade com as coisas de Deus. É aquela mentalidade que o diabo sopra dizendo assim, ó, tu já foi tão abençoado, se tu meter o pé na jaca agora, ele vai continuar se sustentando, ele vai continuar segurando. É o que o diabo está dizendo para Jesus: se lança, seja imprudente, faça o que está na tua cabeça, porque ele vai dar um jeito. E perguntinha para levar para casa. Se Jesus pulasse, os anjos segurariam a mão dele? Se Jesus pulasse, Deus enviaria anjos? Não, porque Deus não respalda insanidade, Deus não respalda a desobediência. Sabe qual é a maior zona de segurança para um cristão? É no centro da vontade de Deus. Sabe qual é a tua maior pólice de seguro? É viver no centro da vontade de Deus. Então, se Deus não mandou, não vai. Existem portas que estão abertas, mas Deus não mandou entrar. Existem lugares que estão acessíveis, mas Deus não mandou você ir. Nós nos movemos por aquilo que Deus fala. Se Deus fala vai, você pode ir, que Ele responde. Se Deus fala fica, você fica, porque Ele garante. Então Deus responde de 3 formas: não, sim e espera. Agora a gente não pode querer viver da maneira que a gente acha. Por quê? Porque senão a gente vai ceder a essa tentação da imprudência. É a mesma conversa com Adão e Eva no jardim. Ele falou para você não comer, mas não, esquece isso aí, se joga, para ver o que acontece. E qual que o diabo disse? Vocês serão como ele. O que aconteceu depois? O que estava do outro lado? Porque sempre é assim. Olha só, olha para mim. O pináculo do templo, que era a parte mais alta do templo, tinha 15 metros. Diz a Bíblia, não sou eu, que o diabo levou ele à cidade santa. Então significa que eles não estavam em Jerusalém. Foi assim, ó. Faz assim, ó. Faz, quem sabe fazer, faz. E Jesus já está no lugar mais alto da geografia daquele templo, lugar mais alto. O diabo subiu, elevou, exaltou Jesus no lugar mais alto. Puf! Mas o mesmo diabo que está levando ele lá no alto é o mesmo que está sugestionando: se joga. A velocidade da queda vai ser na proporção da velocidade da subida. Subida rápida demais é perigoso, porque geralmente quem está querendo te levar muito rápido para cima, chegando lá em cima, ele quer que você desça o mais rápido possível para baixo. O diabo está olhando para baixo e dizendo: Jesus, se lança porque vai dar certo, faz porque vai dar certo. E Jesus não fez, porque ele não tem o sim, ele não tem o amém, ele não tem a validação do alto. Sabe por que Pedro não afundou sobre as águas? Pergunte por quê. Porque quem mandou ele sair do barco foi Jesus. Jesus disse: Pedro, vem! Por que os outros não saíram? Porque Jesus falou para Pedro sair. Se os outros fossem sair, eles afundavam. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a obediência de uma palavra. Aleluia. E está vindo Pedro caminhando sobre o sim de Deus. O que acontece no meio do caminho? Ele afunda. Diga, ele afunda. Aí você diz: pastor, mas quem mandou foi Deus. Mas quem disse que você obedecendo não vai ter problemas no meio do caminho? O que Deus garantiu não foi ausência de problema no processo. O que Deus garantiu foi chegada no teu destino. A Bíblia diz que quando Pedro estava afundando, Jesus foi lá, socorreu Pedro. Por quê? Porque quando ele fala, ele se responsabiliza. Se ele mandou você ir, vai, porque vai dar certo. Se ele mandou você sair, sai, porque vai dar certo. Abraão, sai da sua casa, do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deu ruim? Não deu ruim. Ele chegou nessa terra. Então você quer viver a bênção de Deus? Vive em obediência. Escute, tem gente que prefere viver pela misericórdia. Eu prefiro viver pela bênção. Quem vive pela misericórdia é assim: está fazendo tudo errado, sofrendo dano, sofrendo dor, e precisa da misericórdia para trazer de volta. Agora, quem vive pela bênção está vivendo princípios, está em obediência. E a Bíblia diz que Deus não nega bem algum para aqueles que andam em obediência. Então pare, irmão, de querer viver por misericórdia. Passe a viver pela bênção. Porque quando você está embaixo de princípio, quando você está embaixo, aleluia, do sim de Deus, irmão, não tem anjo no céu, não tem homem na terra e nem demônio do inferno que vai impedir o que Deus tem na tua vida. Jesus está sendo tentado na área da imprudência. Ele está dizendo: pula, 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 pula.
sabem o que acontece. Jesus não cai nessa. E Jesus diz, também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Não põe à prova o Senhor seu Deus. Todas as vezes que eu me lanço de uma forma consciente em algo que eu sei que Deus reprova, eu estou colocando Deus à prova. Sabe o que a Bíblia diz? Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A sabedoria não começa quando você começa a ler livros. A sabedoria divina começa quando você começa a temer a Deus. O temor é o freio, o temor é o breque, dizendo: daqui para lá eu não posso. Por quê? Porque eu quebro o princípio. Eu vou estar em desobediência, eu não vou estar agradando o meu Deus, eu vou estar trocando os pés pelas mãos. Tem alguém entendendo essa mensagem aqui essa noite, irmão? Porque Jesus, ele não vai além, porque ele está dizendo: se eu for, eu estou colocando Deus à prova, eu vou morrer. Aí o diabo vendo aquilo, irmão, presta atenção, o diabo vendo aquilo que não conseguiu ganhar Jesus na necessidade, não conseguiu ganhar Jesus na imprudência, o diabo vai tentar a sua última cartada. E diz a Bíblia que o diabo depois o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E o diabo disse para Jesus: está vendo lá, Jesus? Todas as nações, todos os reinos. Detalhe, Jesus está cansado, Jesus está com fome, Jesus está sofrendo na carne desse sacrifício, pagando um preço para começar o seu ministério terreno. E agora ele está vendo todos os reinos do mundo e sua glória. E o diabo está dizendo: eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. O diabo agora vai tentar Jesus através do caminho mais fácil. Diga: caminho mais fácil. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 10, preste atenção. O diabo está tentando antecipar aquilo que Jesus iria conquistar na cruz. O diabo está tentando antecipar aquilo que Jesus ia conseguir na cruz. Por quê? Em Filipenses 2:8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Diga comigo: foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Bom, se Deus o exaltou à mais alta posição, então significa que cada rei de cada governo terreno está embaixo do reino de Deus. E diz o texto: e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então ele é o rei dos reis, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Agora presta atenção, a Bíblia está dizendo que todos os reinos, todos os governos, toda a glória dos reinos estão sobre o governo de Jesus, porque ele conquistou isso aonde? Na cruz. Diga: cruz. Agora 3 anos e meio antes da crucificação, o diabo aparece e diz assim: eu tenho uma proposta para você. Deixa eu ser o teu Deus e eu encurto o caminho. Para você ter tudo isso aqui pelo viés de Deus, Jesus, tu vai ter que chorar, vai ter que sangrar, vai ser humilhado, vai ser vendido, vai ser uma dor horrível, 6 horas pendurado em uma cruz. Então Jesus, deixa eu facilitar a tua jornada, deixa eu aliviar tuas bagagens. Só se dobra, só me adora, deixa eu ser o teu Deus, e eu encurto o caminho, eu facilito tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você vai ter na cruz. Não precisa de dor, não precisa de sofrimento, não dá para ser mais fácil. É só tu vender a tua alma, é só tu entregar o teu espírito em adoração a mim, é só você se dobrar, que eu trago tudo isso para você agora. Não precisa sangue, Jesus. Não precisa cruz, Jesus. Não, esse negócio de um caminho mais difícil, esquece isso. Para que ir de escada se tu pode ir de elevador, Jesus? Para que ficar 30 anos investindo em uma coisa do jeito certo, para ter resultado aqui 30 anos, se tu pode dar um jeitinho e já ver o resultado em 2, em 3? É só você se adorar, é só você me adorar, é só você se prostrar. Deixa eu ser o teu Deus, que eu vou facilitar o caminho. O que o diabo está dizendo para Jesus? Me dê a tua alma, que eu te dou o mundo. Me dê o teu espírito, que eu te dou os reinos. Não precisa de cruz, comigo não precisa de dor, não precisa pagar o preço, não precisa.
Vai, Jesus, tu topa? Aí quando você vai lá para a cruz, aí você entende o porquê as últimas palavras de Jesus foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus está dizendo assim: Pai, o diabo tentou comprar minha alma, a tentação tentou que eu me perdesse, o diabo tentou me levar pelo caminho mais fácil para eu não chegar aqui. Mas Pai, eu não me perdi, aleluia. Pai, eu não te desonrei. Pai, eu não fui pelo caminho mais fácil. Por isso a minha alma, o meu espírito, a minha alma eu não entrego na mão do diabo, porque eu não devo nada para ele. Mas o meu espírito eu coloco diante de ti. O que está se cumprindo em Jesus é aquilo que ele disse: que adianta ganhar o mundo todo e o homem perder a sua alma. Jesus morreu sem reino, mas não perdeu teu espírito, não perdeu a sua alma. E diz a Bíblia, por ele ser obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou em uma posição elevadíssima, aleluia. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Não se venda. Não troque a tua bênção por um prato de lentilha. Não troque a tua salvação por 30 moedas de prata. Não se venda. Fique firme, não ceda. Não ceda. Irmão, o que dá certo nem sempre é o certo fazer. Diga comigo: o que dá certo nem sempre é o certo a fazer. Eu quero que vocês coloquem aqui na tela Números capítulo 20, versículo 11 e 12. Números, se você puder abrir seu smartphone, Números capítulo 20, versículo 11 ao 12. O que dá certo nem sempre é o certo fazer. Se Jesus se dobrasse, ele ia ter os reinos? Talvez sim, porque o diabo também é mentiroso. Mas tem muita gente fazendo coisas que dá certo, mas não é o certo fazer diante de Deus. Pessoas que estão trocando a salvação pelos celeiros da terra. E Deus me trouxe aqui para te alertar que Ele não quer perder a tua alma. Ele não quer que no final da tua história o teu espírito vá para a mão do diabo, não. Ele quer que teu espírito vá para a mão dele. Porque às vezes a gente acha que só vende a alma quem faz pacto. O que é vender a alma? Quando você perde a sua alma, é quando você perde princípios. É quando dinheiro, é quando pessoas, é quando situações são mais importantes para você do que princípios de Deus, valores de Deus. Você já se perdeu, já se vendeu. Não precisa fazer um pacto. Olha o que diz em Números, capítulo de número 20, versículo de número 11. Consegue colocar aí, Lisiane, rapidinho? Números capítulo 20, versículo de número 11 ao 12. Quem encontrou, diga amém. Diga assim comigo: o que dá certo nem sempre é o certo a ser feito. Olha para mim. O diabo sempre vai oferecer resultados, mas ele quer algo em troca. Ele te oferece algo material, mas ele sempre quer algo espiritual. Ele te oferece algo passageiro, mas ele quer algo eterno. Por isso que eu vim te alertar essa noite. Nem tudo que dá certo é o certo ser feito. Números 20 e versículo 11. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Diga assim: deu certo. A rocha mandou água. Diga: deu certo. Moisés bateu na rocha. Diga: funcionou. Agora o versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu dou a vocês. Olha para mim. Versículo 11 deu certo. Versículo 12 deu ruim. Sabe por que Moisés não entrou na terra? Porque Moisés fez aquilo que dava certo e não aquilo que era certo. Deus disse para Moisés: vai e fala a rocha. Fala, ela dará água. Moisés estava nervoso, não tinha inteligência emocional, pressão, tentação. Moisés foi lá e falou: vou fazer do meu jeito. E bateu 2 vezes na rocha. Deu água? Deu água? Deu certo? Deu certo. Mas por isso Moisés não entrou na terra. Porque Deus não está procurando aquilo que dá certo. Deus está procurando aquilo que é certo em fazer.
Porque aquilo que tu faz, que é certo aos olhos de Deus, nem sempre vem resultado imediato. Tem coisas que você só vai colher daqui a um tempo. Tem coisas que a gente vai colher talvez nem nessa vida, só na eternidade. Mas uma coisa é certa: Deus não fica devendo nada para ninguém. O diabo está tentando Jesus no caminho mais fácil, no caminho mais rápido. Quem busca atalhos, irmão, vive se perdendo no meio do caminho. Pode olhar a vida de a pessoa que busca atalho, ela vive se perdendo no meio do caminho. O diabo está dizendo para Jesus: deixa eu ser o teu Deus, que eu facilito para você. Olha para mim, irmão, essa mensagem não é uma mensagem para glória a Deus, para aleluia. É para uma reflexão profunda. Não se venda. Deus, Ele quer te abençoar e Ele vai te abençoar. Ele não precisa da tua ajuda nem da ajuda do diabo para isso. Ele só precisa que tu permaneça fiel aos princípios que você sabe que tem que ser fiel. Seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te dar. Para eu ter esse sucesso, eu preciso fazer isso, estou fora. Para eu chegar nessa posição, eu preciso quebrar esse e aquele princípio, estou fora. Eu não vivo mais por necessidade. Eu não vivo mais pelas coisas dessa vida. Ainda que os meus sonhos, não todos eles não sejam materializados nessa existência, eu sei que tem um céu me esperando. Eu sei que tem uma rua de ouro me esperando. Eu sei que lá não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. As primeiras coisas se passaram, tudo se fez novo lá. Irmão, em nome de Jesus, aguenta firme e não ceda. A tentação, ela vai vir todos os dias no teu trabalho. Talvez você está esperando uma promoção, e para ser promovido tu tem que passar por cima de alguém, mentir, fazer alguma coisa. Olha para mim, não faça isso. Não faça isso. Não venda a sua alma, não venda, não venda, não venda, não venda. Aguenta firme. Fique firme. Fique firme, Deus vai te honrar. Se não for nessa porta, vai ser em outra. Se não for nesse lugar, vai ser em outro. Mas seja fiel a Deus. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Para finalizar, quando o diabo pediu adoração, Jesus disse para ele: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus está dizendo: não, você não está entendendo. Tem um caminho para me seguir, tem um preço para eu pagar. Eu não quero nada de mãos beijadas. Eu vou suar. Eu vou orar muito nas madrugadas. Eu vou chorar demais, às vezes sozinho. Mas Deus vai me honrar. Deus vai estar comigo todos os dias. Escute. Deus nunca vai desamparar aqueles que permanecem fiéis a Ele. Deus nunca vai te deixar na mão, meu irmão. Se você está renunciando por amor a Cristo, se você está abrindo mão de facilidades momentâneas, aleluia, para coisas futuras e eternas, Deus vai honrar a tua vida. Você crê nisso?